Bom, e aí, rapaziada, aqui é o Next, e mano, estamos de volta para mais um vídeo. E dessa vez, ele vai ser um vídeo que eu preciso fazer ele antes de fazer outros, entendeu? Então, não é exatamente esse vídeo que estava na programação, mas eu preciso fazer ele antes de outros, porque ele é uma, como tá no título, né? Que são, cara, as bases da Frame Data, né? Então aqui eu vou explicar para vocês como funciona a Frame Data da NetherRealm, correto? Então, sem enrolação, vamos direto ao ponto. Se você não entende nada de Frame Data, sabe que, mano, ela na real é mais simples do que parece. Quando eu explicar, ela vai parecer complexa, mas quando você entender, você vai ver como ela é simples, tá? Primeiramente, a gente tem que entender que os golpes no MK, eles são formados pelo seguinte complemento, correto? Eles são formados por todos os frames de início, aí vem os frames ativos, aí vem os frames de recuperação, fechou? O que tá no meio disso? Os golpes, a grande maioria, na verdade, podem ser cancelados, e aí existe um frame de cancelamento, correto? E junto com isso, existe também, unido, né, na sequência dos frames ativos, existem block stun, hit stun, e a questão da block stun e a hit stun, junto com o cancelamento, vai formar o que existe, que é a vantagem de cancelamento. Correto? E também tem mais uma extra, que é a questão do hit stop, que é uma característica que eu acabei descobrindo que existe em todos os jogos da NetherRealm recentemente, só que sempre era fixo em um frame, e nesse jogo são vários frames. Tem uma diferença, acredito que seja por conta dos canos, tá bom? Mas assim, ó, não vamos complexar muito. Então, o que eu vou passar aqui é o que você precisa para ter uma ideia base das coisas funcionarem, e a gente vai entrando numa certa complexidade ao longo do tempo. Então você não vai precisar entender como funciona o hit stop, como funciona a conta da vantagem de cancelamento. Vamos fazer o seguinte, vamos simplificar. O jogo, graças a Deus, tem essa tabela aqui, que ela é extremamente importante, mas para adaptar, para deixar vocês mais claros, né? A gente tem aqui o início ativo e a recuperação, que são o que aparece quando você faz um golpe no vento. Então, por exemplo, aqui só apareceu início, ativo e recuperação, fechou, é todo o tempo que esse golpe dura, ou seja, desde que o input é apertado, esse golpe dura exatamente 29 frames, correto? Porque é a conta, né, 7 do início, mais 2 ativos, mais 20 de recuperação. Fechou? Acho que isso tá entendido. Isso quando o golpe pega no vento, tá? Aí a gente tem aqui a vantagem de bloqueio, ela só aparece junto com os frames de início e ativo, quando o oponente defende algum golpe, correto? E os frames de vantagem de cancelamento, só para alinhar, eles só aparecem para golpes canceláveis. Então, por exemplo, se eu fizer uma rasteira que não é cancelável, ela não aparece. Tem alguns golpes do jogo que são bugados, que aparece vantagem de cancelamento mesmo sem ser cancelado, mas são coisas bem específicas, tá bom? Então, início, ativo e vantagem de bloqueio são universais para quando o oponente defende um golpe na tabela, né? Junto com vantagem de cancelamento para golpes canceláveis, e início, ativo, também vantagem de cancelamento para golpes canceláveis, e vantagem de dano aparece quando o oponente toma um golpe. Fechou? Então, resumidamente, é isso. Como que funciona a frame data do MK? No MK, diferente de um Street da vida, onde um golpe de 3 frames pune um menos 3, no MK não. No MK existe uma regra. Primeiramente, vamos lá. Os golpes de início, por padrão, eles só punem golpes que são um frame a mais negativo. Correto? Então, vamos pegar aqui dizendo, ó, eu vou fazer o Raiden fazer esse golpe aqui, que é um overhead, que não é cancelável, portanto ele não vai aparecer vantagem de cancelamento, correto? E esse golpe, ele, como vocês podem ver, fica menos 7, correto? No MK, os golpes de 7 frames não punem menos 7, tá? E só para deixar claro, o golpe mais rápido que existe no MK1 é 6 frames, tá bom? Então, hoje em dia, pode vir uma atualização que mude isso, mas no geral, os jogos da NetherRealm, o golpe mais rápido é 6 frames. Existiram exceções, já existiu o golpe de 5 frames, mas no geral, são golpes de 6 frames os mais rápidos, correto? Sendo a maioria dos mais rápidos 7 frames, tá bom? Então, ó, menos 7, o oponente com esse golpe aqui, certo? O Liu Kang, ele tem o frente 1, que é um golpe de 7 frames.
Se eu colocar o Raiden pra fazer isso aqui e defender, tá vendo que eu tô apertando a defesa ali direto? Ó, ele vai fazer e vai defender. Se eu fizer um golpe de 7 frames, eu não consigo punir. Tá? Eu posso fazer... Ah, você errou, pode fazer 30 vezes o tempo que for. Você não consegue punir. A prova disso, você consegue colocar aqui a máquina, se você vir exibir gravação, levantar reverso vazio e fizer aqui, certo? Você vai lá e ó, vem aqui em modo reverso e coloca aqui em gravação. Qual que é a diferença de gravação com nave e gravação? É que a gravação com nave, ela também grava o seu movimento. Então se você andou pra frente e fez o golpe, vai aparecer aqui. Se você colocar em gravação, vai aparecer só o exato golpe input que você fez sem ter movimentação, certo? Então, se eu fizer aqui, ó, ele não consegue me punir. E é a máquina fazendo. Não tem como ela errar o tempo, né? Então, vamos colocar aqui de novo. Só que agora eu vou fazer pro Raiden se abaixar. Qual que é a vantagem de você ter um golpe de frame exato? Apesar de eu não punir, tá? Apesar de eu não conseguir punir, vocês podem ver que, ó, se ele tiver abaixado, esse golpe do Liu Kang, ele é um golpe alto, tá vendo? Se ele tiver abaixado e eu fizer, não vai pegar. Não vai pegar, porque ele é um golpe alto. Eu teria que usar aqui um médio, entendeu? Esses são golpes médios. Ou um low, né? Ou um overhead, que é um golpe. Low é o golpe que você tem que defender abaixado. Overhead é o golpe que você tem que defender em pé, certo? Eu seria obrigado a usar isso. Mas qual que é a vantagem? Apesar de um golpe de 7 frames, que é esse frente 1, não punir um menos 7, existe uma característica que a gente chama de jail. O que é jail? É quando a única opção do oponente é defender. Ele não pode fazer nada que não seja defender, certo? Um golpe de frames idênticos dá jail. Ele tem essa característica. Então, por exemplo, se eu fizer o frente 1 aqui, ele não pega. Vocês estão vendo que o frente 1 não pega. E eu tô mandando o Raiden fazer e ficar abaixado. Se eu acertar o tempo do frente 1, o Raiden não consegue abaixar, mesmo sendo um golpe alto. Porque existe um frame de margem que o oponente toma jail. Tá vendo? Ele toma, mesmo eu colocando pra máquina abaixar. Aqui eu errei o tempo. Opa. Tá vendo? Então aqui o oponente simplesmente ele não vai conseguir abaixar porque tem essa característica. Esse golpe não pune, mas ele consegue checar, né? O que é checar? É quando você faz um golpe que ele é garantido. De alguma forma ele é garantido. Ou você, no máximo, toma um armor, alguma coisa. Você tá checando a movimentação, checando o que seu oponente pode fazer. Você tá evitando que ele tenha uma resposta que te coloque algum risco. Fechou? Então, basicamente é isso. Junto com isso, a gente tem, por exemplo, o stand 1 dele, que é 6 frames. Por ser um frame a menos, aí ele já consegue punir. Opa. Tá vendo? Punição. Eu vou colocar a máquina aqui pra defender. Ó, tá defendendo. Vocês vão ver que vai aparecer punição aí do lado. Fechou? Então, é basicamente isso. Um golpe tem que ter um frame a menos, pelo menos, pra punir. Lógico que quanto mais frames a menos ele tiver, melhor. Porque maior a sua margem de erro pra fazer a punição de algum golpe, né? O Liu Kang, por exemplo, se o oponente vai lá e faz um golpe assim, por exemplo, que é mega unsafe, ele não precisa punir com um golpe mais rápido. Ele pode punir com esse médio, por exemplo, que ele vai levar pra combo sem gastar barra nenhuma e vai, sem gastar, no caso, recurso nenhum, e vai dar muito mais dano, correto? Então, a gente tem aqui essa situação. Dito isso, tem uma característica no MK, que são os golpes, os reversais. O que são os reversais? Eu vou colocar aqui o Liu Kang, por exemplo, pra fazer uma string. Eu não vou colocar qualquer golpe aqui só pra vocês verem, né? Ó, não importa o quão rápido eu bata com um golpe normal, tá? Não importa se vai ser punição, não importa. O reversal, ele ele não sai como reversal aqui. Se eu fizer um golpe especial em sequência, tá vendo que apareceu ali, revide? É isso. Eu chamei de reversal porque a gente tá acostumado, mas é revide o nome, tá bom? E quais golpes podem ser utilizados como revide? São apenas golpes especiais e Fatal Blow, tá certo? Antigamente, um agarrão também podia ser feito de revide, mas hoje em dia não é mais possível, tá bom? Você pode fazer golpes especiais, Fatal Blow e Camel, tá? Camel conta como golpe especial, tá bom? Qualquer golpe de Camel, Fatal Blow ou especial você pode ser usado de reversal. O que isso me ocasiona, né? O que isso importa? Todos os golpes feitos em reversal, incluindo Fatal Blow, tá? Né? Só pra mostrar, pra não ter dúvida nenhuma. Tá bom?
Ó, revi, tá bom? Todos os golpes feitos em reversal, eles saem um frame antes. E detalhe, não é que eles são um frame mais rápido. Eles saem um frame antes. Eles meio que cancelam a defesa. Cancelam um frame de defesa. O que que isso ocasiona? Vou pegar aqui, por exemplo. O Liu Kang ele vai fazer aqui e vai defender. Ou melhor, ele vai ficar abaixado, tá bom? Esse string aqui ela é menos 7, tá? Ó, é menos 7. Aquele mesmo caso, se eu responder aqui com stand 1, ele não consegue abaixar. Tá bom? Se eu fizer no tempo certo, lógico, né? Tá bom? Ele não consegue abaixar, mesmo sendo um golpe alto, certo? Se fizer eu errar aqui, ele vai abaixar, tá vendo? O Raiden, ele tem um golpe. Quando ele tá com os olhos aqui, né, que é uma coisa que acontece passivamente ao longo da partida, ou quando ele defende aproximadamente 5% de chip damage em sequência, ele pode pegar esse golpe que é o baixo trás triângulo, que é de 8 frames, e se você segurar o triângulo, ele sai em 7 frames. Isso significa que ele tem um reversal de 7 frames. Qual que é a função? Lembra que ele sai um frame antes? Então, reversais no Mortal Kombat punem golpes de mesmo frame. Entenderam? Então, por exemplo, se eu fizer aqui 7 frames, eu não vou punir. Eu até pego ele se abaixando, mas não é punição, não apareceu nenhuma punição na tela. Agora, se eu fizer esse golpe aqui como reversal, tá vendo ali? Punição de revide, apareceu do lado. Então, punições precisam que os golpes batam os frames. Correto? Então, acho que deu pra entender, né? Para golpe normal, tem que ser um frame a menos ou mais do que o negativo. E para golpes reversal, pode ser o mesmo frame. Porém, existe uma questão. Os frames ativos, que vocês, novamente, só vão ver no vídeo de amanhã. Então, novamente, aquele caso de que o vídeo ficou muito longo, era muita coisa para explicar. Espero que vocês me entendam. E amanhã, bonitinho, meio-dia, vai estar saindo essa segunda parte aí, dando a continuidade. Acho que esse primeiro já ficou uma base bem interessante para vocês entenderem muita coisa. E amanhã sai o segundo. Então, é isso aí. Não esqueçam, se você tá vendo esse vídeo depois do dia 8, ele já apareceu no canal. Então, aproveite.